Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques nesta sexta-feira. Enviando um fraterno abraço ao nosso Cadu, que está descansando. Merecido descanso de final de semana. Hoje nós recebemos aqui o Flávio Fiorin, o Rafael Copete e o Ayrton Bernardoni. É um trio de ouro, é um trio respeitável. Nós estamos aí com o Campeonato Gaúcho por iniciar, decisão da Recopa Gaúcha de Futebol. Nós tivemos aí entrevistas fortes do lado do Grêmio com o Kahneman, com as dispensas do Grêmio que repercutem hoje, e do lado internacional o D'Alessandro também está dizendo o seguinte: olha aqui, ó, eu não estou aqui por favor, não, eu estou aqui porque eu sou do ramo. Então, me pareceu uma sexta-feira com notícias e entrevistas bem interessantes. Sem falar no Inter, pela Copinha São Paulo, vai ganhando agora de 2-0, o jogo está no final, do Botafogo. Praxedes e Cezinha. Botafogo de Ribeirão Preto, né? Botafogo de Ribeirão Preto. É um belo gol do Praxedes. Vale a pena olhar depois. Fiorin, tudo bem contigo? Tudo bem, senhor Darcy? Tudo em ordem. Tudo tranquilo. Tudo bem, Copete? Tudo bem, mestre. Bernardoni, tudo em ordem, Bernardoni? Tudo. Esse tem história. Tudo no seu lugar. Sabe, eu respeito demais o Bernardoni, e eu já fiz questão de revelar isso várias vezes, pela qualidade pessoal que ele tem e pela qualidade de desportista. Não, e por grandes serviços prestados ao futebol gaúcho, Por dentro isso, e fora de campo. Por isso, eu conheço conheci um outro desportista que também ele trabalhou numa outra área que tu não trabalhaste, a mais do que tu, mas ele se ombreou contigo enquanto vivo, pelo reconhecimento público. Foi o seu Oswaldo Rola. O seu Oswaldo Rola foi atleta, foi treinador, foi juiz, foi dirigente, foi cronista esportivo. O seu Oswaldo Rola. E tu também. Tu fosse jogador, fosse árbitro e é cronista esportivo. Então, a parceria é boa, ou não gostasse da parceria? Não, mas eu por exemplo, agradeço ao futebol, à Federação Gaúcha, que eu fui árbitro durante 22 anos. Nesse período, devido à minha participação no Campeonato Brasileiro, eu fui indicado entre os vereadores, na Câmara de Vereadores, e fui agraciado com o título de cidadão de Porto Alegre, devido às minhas atuações representando o Rio Grande do Sul, todo o Brasil. Eu trabalhei no jogo... Terminou agora, 2-0. 2-0. Isso. Legal. O Inter agora enfrenta o... Corinthians ou Atlético que Paranaense. jogam a seguir. Jogam daqui a pouco. O Grêmio ontem ganhou do Galo. Amanhã joga com o Vasco. Joga com o Vasco. E depois, passando, pega o vencedor de São Paulo ou Oeste. Muito bem. Mas o Bernardoni... Tu deve ter algumas histórias. Copete, prepara uma historinha tua, vivida aí num campeonato gaúcho qualquer que tu te lembre. Uma história legal. Bernardoni, conta uma história legal tua, de árbitro de futebol, do campeonato gaúcho, assim, de alguma coisa que tenha acontecido. Me aconteceu tantas coisas durante esses 20 anos. Sim. Saí no Camburão muitas e muitas vezes. Então, vou pedir a valsa da saudade para inaugurar esse quadro que nós vamos fazer agora aqui. Uma historinha de cada um do Campeonato Gaúcho passado, que começa em seguida, uma semana que vem. Eu, por exemplo, tive uma historinha. Eu fui apitar um jogo do Grêmio com o São Paulo de Rio Grande. Antes fui elogiado pelo presidente do Grêmio na época, o Fábio Koff. E quando terminou o jogo... O que ele disse antes? O que ele disse para ti antes do jogo? Antes da bola rolar? Eu era um dos maiores árbitros do Brasil, tudo, e fez os maiores elogios na imprensa. Sim. Entrevistaram eles. Bernardoni, porque na época todo mundo sabia que eu era atleta laureado internacional no basquete, então todo mundo sabia que eu era colorado. Sim. E eu ia apitar um jogo do Grêmio, então a própria imprensa já jogava uma palhinha, né, para ter assunto.
E aí ele me elogiou, não, que o Bernardoni está muito bem, não sei o que. Terminou o jogo, me chamou de safado. Perdeu o jogo, então? Perdão. Não, acho que empatou, acho que com o São Paulo. E aí meteu o pau federal. Aí durante a semana foram me entrevistar, porque aí saiu na 0 hora, eu com uma coroa num lado, Coroa de rei. no outro, Isso era antes do jogo. no outro um gato preto. Aí foram me entrevistar, eu digo, não, tudo bem, não tem problema, ele tem direito a dizer o que ele quer. Só tem uma diferença entre nós dois. É que eu sou um árbitro de primeira linha, sou árbitro do campeonato nacional. E ele é um árbitro, um juiz de segunda linha, porque ele era juiz do interior. Sim, entendeu? sim, eu fiz uma... Claro, fez uma bem-humorada, uma resposta terminou bem-humorada. aí. Tá certo. Terminou o papo. Fiorim, uma história de Campeonato Gaúcho, Fiorim. Vou entrar na seara do Bernardoni. Sim. Não me lembro, recordo Porque bem você, agora. só para lembrar os nossos telespectadores, o Fiorim conviveu muitos anos na Federação Gaúcha de Futebol, então deve ter histórias maravilhosas de Iniciei dirigente. como setorista lá em 93. Sim, por favor. Me lembro do Campeonato Gaúcho, acredito ter sido em 95, e o árbitro, um dos árbitros que, naquela época, obviamente, não tinha sorteio. Sim. Depois ficou sendo caracterizado, como disse o Tite, por meritocracia do árbitro, né? Sim. Ou estivesse naqueles que eram considerados os melhores pelo saudoso Alexandre Barreto, Sim. que era, pelo saudoso Barreto, já falecido, presidente da José comissão, Luiz. José Luiz Barreto, que era o presidente da comissão. E eu tinha, sempre que eu tive a oportunidade de ir na federação, tinha uma boa relação, fiz uma boa relação com os árbitros, até hoje tenho, me dou bem com todos. E todas as sextas-feiras eu ia lá na arbitragem, que era no centro, Sim. na elevada ali, bem... Sim. Né? Na ladeira? Na ladeira tinha a salinha deles, e todas as sextas-feiras eles faziam a reunião, e as escalas eram colocadas no mural. Mas neste dia, nessa sexta-feira, demorou um pouco mais, porque era antevéspera de Grenal. E aí eu sentei demoradamente, fiquei conversando bastante tempo com o Barreto, tinha uma relação legal com ele. E a imprensa tinha aquilo, não gostava muito, ele não dava entrevista, e consegui uma entrevista dele. E aí, naquela ocasião, tive a oportunidade de saber quem seria o árbitro do Grenal, que no caso, o designado foi o Fabiano Gonçalves. Sim. Aí eu já prontamente entrei na rádio e disse, Fabiano Gonçalves é o árbitro designado pela comissão para apitar o Grenal. E aí as rádios concorrentes, não é. Tu trabalhava na Guaíba naquela época. Não vai ser, não, tá na Gaúcha. Na Gaúcha. Não vai ser o Fabiano, o pessoal da Guaíba dizer que não, o pessoal da Band também disse que não. Não tem chance. E eu insisti firme, Fabiano Gonçalves. Trabalhando contra a notícia, não era contra o... Contra a notícia. Contra a notícia. Não sei se era um desejo pessoal de que ele não trabalhasse, um ou outro jornalista, mas tudo bem, não veio o caso. Mas eu insisti, dei a informação no início da tarde que o Fabiano Gonçalves ia apitar o clássico de domingo. Aí o pessoal ficou batendo na tecla, tudo, e conseguiu uma entrevista do Barreto. Aí outros tentaram entrevistar o Barreto e disse, não vou falar mais. Era bem dele isso aí. E era bem dele. E aí, mas é o Fabiano Gonçalves que vai apitar. E aí foi um furo da época, ninguém tinha conseguido arrancar dele quem seria o árbitro, e pela minha relação com ele, muito legal. Bati de primeira que o Fabiano foi o árbitro. Na minha época, o sorteio era feito, ia 3 árbitros. Como é hoje? Com 3... Não, hoje é 2. Ia 3 envelopes. Coluna 1 e coluna 2. Ia 3 árbitros e 3 envelopes. Mas não com o seu Nestor. Lacrado. Eu não sei. Esse aí era da CBF. Com o Não, seu não, Nestor. não, Campeonato Gaúcho. Seu Nestor tinha uma grade, grade eu sei, mas que tu tinha, sabia não, da mas primeira à última rodada quem era o árbitro. Eu não me lembro se ele ainda era o diretor. Pode ser o Valdir Echarque. Mas eu sei que. Valdir Echarque era com Teve o Nazarino Pinzon também, né? É, mas o Valdir Echarque pode ter feito. Ia 3 árbitros, ia 3 envelopes. Aí o delegado lá abria o envelope. E um deles dizia quem é que ia apitar. Tá certo. Olha aqui, ó, eu fui sorteado, de 10 jogos eu fui sorteado em 9.
Tá bom. Quem é aquele pessoal que ganha Toda toda hora da bolinha loteria? marcada. Tem sacanagem, tem sacanagem. Tem sacanagem. Precisa Rafael ser, Copete. Precisa ser contemporâneo ou pode ser mais Não, antigo? o tempo sabe? que tu quiser, Tá. por favor. Alguma coisa que tu tenha vivido. Viu, Que tu é um velho gaúcho. Porque tu é um velho já, né? Com cabelo branco. Então eu vou contar uma história que envolveu meu falecido pai, que também foi do tempo do Hofmeister, ele foi colaborador da Federação Gaúcha. Conheci o teu pai. Tá? 1985, o Grêmio ganhou o Muito Campeonato gremista. Gaúcho. Muito. Muito gremista. Muito gremista. Era isso é verdade. gremista de assistir aos treinos. Exato. E casou com minha mãe colorada. Isso é uma Colorada, é. história que, olha, Tá que certo. rende E o muito. Copete é o quê? Tá certo. Tá? Eu tenho que ser jornalista, Grenal. né? É Grenal, Grenal. Eu tenho que... São tenho que- José, Aimoré, Cruzeiro. eu tenho que Vamos pra agradar história, pai e mãe. vai na história. Vamos para a história. 1985, o Grêmio campeão gaúcho, saímos todos para comemorar, eu ainda gurizote, fomos parar na galeteria que existe aqui no bairro Floresta, chamada Mamma Mia. Era uma galeteria antiga, tradicional. Chegamos lá, comemorando e tal, o pai vibrando com os amigos, né, todos também conselheiros do Grêmio, começaram a fazer dali Grêmio, dali Grêmio, dali Grêmio, dali Grêmio, batendo com os talheres nos pratos e tal, aquela festa, o restaurante vazio, tinha recém-aberto. Tua mãe devia ter adorado. Não. Aí daqui a pouco começou a chegar os clientes normais, né, da galeteria e a gente começou, continuou. E eu, um gurizote, tinha na onda. Né? Beleza, daqui começaram, os clientes começaram, será que vocês podem pedir lá para os caras pararem um pouco, diminuir o tom da festa e tal? Aí o garçom foi lá, pediu uma, duas, na terceira a gente resolveu. Quando a gente baixou o tom da festa, eu acompanhando os mais velhos, encostou um ônibus de uma delegação uruguaia que ganhou um campeonato citadino aqui em Porto Alegre e foram comemorar na galeteria. Entraram com um bumbo, com confete, serpentina, bandeira e tal, e apavoraram todos os clientes da galeteria. Quando viram que o pessoal ali era ligado ao Grêmio e também à federação, foram lá, não sei o quê, Francesco de Leon, e aí todos se reuniram e se juntou todo mundo na festa. Resumo da história, terminou com a galeteria, os clientes foram embora, no final tinha um carro de um amigo nosso estacionado bem na frente da galeteria. Nós todos saímos e o cara, roubaram o meu carro. E o carro parado na frente Tá certo. da galeteria. Demos uma volta na quadra, vamos procurar o carro dele. Quando paramos de novo no mesmo lugar. Ele disse, tá aqui o meu carro, achei o carro. Então, imagina Tá o certo. tamanho Muito da bem. alegria dessa turma. Né? Muito bem, muito bem. Mas vamos falar então primeiro sobre a questão do Grêmio, que dispensou aí meia dúzia de integrantes Mais, do seu 8. departamento de futebol. Foram 8, não foi meia dúzia. 7, eu acho. Né? 8. 8. E se colocar mais, é que foi mais gente, não é? Porque num período inicial, tudo começou, isso não começou agora, o Kahneman disse que não começou agora, que é mais antigo. É só olhar, começou lá no Espinosa, passou pelos dois médicos, Felipe do Canto e o Márcio Bolzoni, e aí vem em frente. Terceirizou o Darcy, departamento médico. me permite depois. Permito. Tá. Terceirizou o departamento médico, nem todos os exames são feitos no clube. O Márcio Dornelles, que foi o último a chegar no departamento médico do Grêmio, já até chefiou o departamento médico do Grêmio. Foi prometido para o Saul Berchevski um centro de recuperação física, lá pelo Fábio Koff, lá atrás. Não foi cumprida a promessa pelo Fábio Koff. O Saul voltou com a expectativa de que o Romildo Bolzão, o presidente do Grêmio, cumprisse com a promessa e não foi cumprido. Então, não é uma coisa... E num clube de futebol ou numa empresa, se o funcionário... Quanto às demissões, eu acho absolutamente normal, porque isso é relação empregador e empregado. Você tem que saber. Agora, quando um funcionário fala e toma as dores de todo mundo, é porque alguma coisa está errada. E aí vem uma série de detalhes. E acrescento, o Renato não está aí. Se o Renato estivesse aí, o assunto estaria resolvido. Resolvido como? O Renato não deixaria falar. Eu conversei com o Kahneman faz 15 dias aproximadamente, ele me disse,
O Renato é um camarada que blinda os atletas, ele faz tudo. Nem o Paulo Vitor falaria. Entendesse? Então, essa é uma questão. Sim, mas quando um jogador dá uma declaração como o Kahneman deu, dizendo que os bons foram mandados embora e os ruins ficaram, quer dizer, e já vem de muito tempo, isso aí tem influência dentro do campo. Mas isso aí vai ter retorno durante o campeonato. É o que eu estou dizendo. Não vai ficar só nisso aí. Vai ser muito trabalho. Porque é muita coisa, 8 profissionais, os 8 não prestar. Uma questão para mudança. Ontem eu estava escutando o Ciro Simone, a gaúcha, e ele falando da questão de todas as novas políticas do clube, né? Ele estava falando uma questão que me chamou muito a atenção. Nós não vamos cuidar somente das lesões do atleta, nós vamos cuidar da saúde do atleta. E naquele mesmo momento, eu ouvindo o rádio, me veio a lembrança do caso da catapora. E isso certamente também foi um gatilho e um somatório. Da cachumba. Da cachumba. Cachumba, né? Ato falho, cachumba. Tá? Que se todo mundo parar para pensar, num clube de futebol, tá, a cachumba não é, digamos assim, considerada uma coisa que tenha que se cuidar. Mas que atingiu o grupo, e todos nós lembramos aqui, atingiu fortemente o grupo e deu um certo desconforto entre as pessoas. Deu muito mal-estar, né? Muito mal-estar entre as pessoas. Então isso foi um somatório, Darcy, porque no momento em Mas que um novo dirigente... A cachumba, tem que avisar para o doutor Ciro Simone que a cachumba, aliás, não é o pensamento dele, é o teu. Sim, não. A cachumba é um acidente. Desculpa, um acidente. O que não é acidente é o jogador sair do departamento médico, vai, treina, fica 3 dias, volta para o departamento médico, vai para a fisiologia, volta, sai, vai para a fisioterapia, volta, sai, vai para a preparação física, volta. Esse é que é o problema. O problema é tu estar com um jogador como o Jean-Pierre há todo esse tempo e você disse que ele voltaria semana que vem. Mas daí se torna na nutrição, na fisiologia e no assessor de imprensa. Não, todos têm que ver. Todos têm que ver. Isso é um conjunto. Isso não é uma coisa isolada. Inclusive no jogador. Inclusive o jogador que não se cuida. É o caso do Dourado no Internacional. Faz quase um ano e o cara não fica bom nunca. Tem que ter uma explicação para isso. Alguma coisa está mal. Tá mal. Não existe isso. Além esses casos... Até porque a ideia era que ele voltasse bem antes. E não volta bem antes. Viu, Darcy? Até se tentou e não deu. Até para eu poder concluir essa situação, quando um novo dirigente assume e fala não só de lesões, mas da saúde em geral dos jogadores, é porque o caso da cachumba também influenciou. Foi um somatório. E o presidente, na sua coletiva de imprensa, disse, não, são questões de gestão que vêm lá de trás e que vieram somando. Isso é um cantinflau de minha tristeza que não dá para aguentar, velho. Eu quero coisas objetivas. Eu não quero saber de gestão que veio lá de trás. Eu quero saber por quê. Qual é o problema? O que está acontecendo? Por que o jogador tem distensão muscular? Por que o jogador não corre? Por que o jogador sai, vai e volta? Eu escutei hoje o Ronildo, o Bolzão, o presidente do Grêmio. Eu falei, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Perguntaram para ele sobre as entrevistas do Kahneman, dizendo tudo aquilo. Pedro Ernesto perguntando para ele. Sim. E ele disse, não, isso é a democracia. Pode falar tranquilamente, eles têm autorização. Quer dizer, como se aquilo ali é normal. O normal um empregado dizer tudo aquilo que ele disse e dizer que é democracia. Mas o que é isso? Isso aí não existe. Tanto não é normal, tanto claro não é normal. Que alguns levantaram a hipótese para esse lateral direito, o Edilson, voltar. Sim. Ele teria que pedir desculpas para aquele diretor com quem ele brigou e coisa. O Amodeu? Não, foi vice de futebol aí, do Grêmio. O Guerra? O Guerra? Roberto Não. Guerra? Não. O Nascimento? Deco Nascimento? Não, o anterior. Ele substituiu o Adalberto Praz, o Adalberto Praz, até o Praz chora. Quem assumir o meu lugar... O Dorico? Isso aí. Quem assumir o meu lugar
para assumir o meu lugar, deverá concordar com o Renato. Não era ele concordar com o Renato, era o Renato que ia dizer se ele podia ser ou não vice de futebol. Essa que é. Esse jogo de palavras é que eu não caio nessa aí. Isso aí é um jogo de palavras. Essa história, eu vou te dizer por quê que isso não é uma democracia, por isso. Quando o cara fala, depois, para voltar a jogar no Grêmio, tem que se desculpar com o dirigente. Não, e tem um detalhe, que passa, pelo menos passa do Grêmio, da direção do Grêmio lá, internamente para fora, passa que lá é Renato e o presidente. Esse grupo que foi embora não mandava nada. Quem resolve é o Renato e o presidente. Se falam os dois, e esses aqui ó, diziam que nem não precisava diretor de futebol, porque o Renato não dava, o cara não tinha direito nem de falar no vestiário. Mas não é os outros que dizem, quem diz isso é o presidente quando sai em 3 e ele não bota ninguém no lugar dos caras, é porque não precisa. É porque não precisa. Não tem necessidade. Não tem. O Renato várias vezes... Vocês já fizeram um levantamento de quantos diretores de futebol, não é pago, Político. é político, já passaram pelo Grêmio nas mãos do Romildo? Nas mãos do presidente do Grêmio? Uns 8. Isso é inacreditável. É inacreditável. E teve sorte que Em ganhou 2000 ganhou aquele título. ele entrou... Agora já há 2 anos que não ganha nada. Eu quero ver esse ano com essas broncas todas. Se não ganhar nada... Tem que resolver os problemas. Tem que resolver os problemas. Eu quero ver o presidente, que era cotado até para ser governador do estado. Ele é um político e ele vai ser candidato a governador. Pode ser candidato, mas antes ele tinha chance de ser eleito. Tem prestígio, tem muito prestígio. Não ganhando nada esse ano aqui, ó. Quem é que vai votar? Nem torcedor do Grêmio não vai votar nele. Ó. Bernardoni tem muito prestígio. E agora, por exemplo, tanto assim, ele está se organizando politicamente que ele é o presidente do Grêmio, o seu diretor médico, ele saiu da executiva do PDT, mas continua atuando, né? Ele vai às reuniões do PDT, ele viaja. Por exemplo, o Bosco ia sair do PDT, ele chamou o Bosco e disse, olha, Bosco, não sai do PDT e tal. Se o presidente do PDT não fez, quem fez foi ele. Levou para diretor médico do Grêmio um vice-presidente da executiva regional do PDT. Eu sugeri, leva o Pompeu de Matos para ser o diretor de futebol do Grêmio, que é o atual presidente do PDT. Leva a culpa para fazer política partidária. Mas aí, se ele levar, eu vou te dizer o que vai acontecer. Vai acontecer com o Grêmio o que aconteceu com o PDT, que se vendeu para o PT e terminou. Está desse tamanhozinho o PDT. Entendeu? Leva essa turma do PDT que não manda nada, aí não sabe, nem está desse tamanho, tinha 7 ou 8 deputados, tem 3, está terminando, o PDT hoje não existe. Bom, lá o Grêmio também vai para as cucuias, para a turma do PDT. Acusavam o Paulo Odoni que fazia. Nunca votei no Paulo Odoni, portanto estou bem à vontade para dizer. Entendeu? Eu lembrei com toda a segurança do tempo da ditadura militar. No tempo da ditadura militar, os principais políticos do país que governavam, que pertenciam àquele regime, influenciavam freneticamente no Grêmio. Tarso Dutra, João Leitão de Abreu, Adalberto Pereira dos Santos, Sérgio Ilha Moreira, Simval Guazelli, e eu vou longe nessa. Eram pessoas... O Tarso Dutra botou o Alcindo num Grenal uma vez, ele estava suspenso. Ele foi lá como senador da República, conseguiu no CND e tirou e fez. É verdade. Não. Essa é uma boa história de gauchão. Algumas coisas. Eu só não lembro se foi campeonato gaúcho. Ou foi brasileiro. Mas aconteceu isso, ocorreu isso aí. Darcy, eu fiquei sabendo, ouvindo o rádio, né, porque eu estou um pouco afastado do esporte como um todo, ouvindo o rádio hoje que o Grêmio estava negociando com o Cruzeiro, confirmado pelo novo diretor do Cruzeiro, inclusive, que o Machado, mais um jogador e mais uma parcela em dinheiro iriam para o Cruzeiro e o Orihuela estaria vindo para o Grêmio. Também vindo para cá. É um bom jogador, eu acho um bom jogador. Para lateral direito, ou seja... Vou dizer mais, vai ser o titular. Não duvido. Será o titular. Esse que veio do Santos vai ser reserva dele. Não ele joga mais. E a torcida do Grêmio
uma grande parcela, pelo menos a que se manifesta via as rádios, que é o Thiago Neves do Grêmio. Eu não consigo entender. Parabéns por essa torcida. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Thiago Neves. Eu estava fazendo uma retrospectiva dos atos do Thiago Neves. Bola tem, mas... Todas as crises envolvendo essa cornetagem entre jogadores, todas o Thiago Neves foi quem começou. Sempre. Sempre foi o que começou. Que Grêmio e Internacional não se interessem pelo... Esse que está no Cruzeiro lá, que foi liberado hoje lá, o centroavante aqui lá. O Fred. Tem uns pedindo aqui, participando do programa aqui. Não se interessa, vai passando aí. Vou passar algumas aqui. O Eliandro Oliveira, grande senhor Darcy, informação com credibilidade. Senhor Darcy. Obrigado. O Hélio Camargo, boa noite para a bancada, nessa sexta em São Leopoldo, curtindo a RDC. Que mais aqui? O Elias Oliveira Souza, Praxedes e Cezinha estarem no time titular. Queria ver Fred ou Diego Souza jogar no Inter, estão livres no mercado. Meu Deus do céu. E uma paulada em nós três aqui da bancada, o Carlos Roberto Santos. RDC, por favor, melhore os convidados. Então, tomamos a pancada aqui. Tomamos a pancada. Sabe o que ele tem que fazer? Muda de canal. Cada um dá o que tem, não é? Claro. Cada um dá o que tem, nós não podemos fazer É como nada. citou há pouco, democracia. Claro, democracia, absoluta. Mas quem diz o que quer, ouve o que não quer. Também. Isso aí. Também. Entendeu? Pelo lado do Aos raivosos, apenas o meu silêncio. E obrigado pela audiência. Pelo lado do Internacional, vou dar uma mudadinha para o Inter um pouquinho aqui. O nosso D'Alessandro hoje disse o seguinte: eu não estou no Internacional, não renovei meu contrato, porque sou amigo do Cudê. Não vim para ser tradutor. E não vim para ser o tradutor dele. Eu estou aqui pela... Ele saiu de sola já. Claro que alguém fez pergunta cretina, que tem muito repórter que faz, dizendo que ele era o tradutor do... E ele deu nos dedos do cara. E tem que dar, porque ele é o melhor jogador do Internacional. Ele é um craque do Internacional. É o único craque que tem no Internacional, se chama D'Alessandro. E ele está lá há 10 anos, deu muitos títulos no Internacional e é um excelente caráter, né? Aqui, ó, tomara que todos os jogadores fossem que nem ele. Tu acredita que um dia o D'Alessandro possa vir ser técnico do Inter? Eu acredito nisso. Não, acho que ele não tem muita índole. Ele poderá ser um diretor de futebol. Isso sim, mas como treinador eu acho que ele não... Sei, tipo manager, assim como seria o papel do Falcão, mas o Falcão sempre foi técnico e nunca gerente. Não, como diretor de futebol eu acho que ele casaria muito bem, porque ele sabe lidar com mas atleta. Político ou remunerado, entendeu? essa é a cara diferença. Que conhece futebol. Eu acho que mas e o treinador? O treinador diz que cada treinador que chega aqui, especialmente se ele fala espanhol, né? Ele traz uma palavra nova para incorporar ao nosso vocabulário futebolístico aqui, né? Esse aí é a tal de intensidade. Mas nós vamos a um intervalo, já retornamos para falar sobre intensidade, porque o outro que falou espanhol aqui, a palavra-chave do Diego Aguirre era rodízio. Esse agora é intensidade. A gente retorna em seguida. Muito bem, retornamos com o nosso Dois Toques. O Cadu está confirmando que o resultado do Internacional foi 2-0. Um abraço, Cadu. Estamos aqui com Flávio Fiorin, Rafael Copete e com Ayrton Bernardoni, conversando sobre as questões de futebol. Eu quero aqui na abertura desse bloco, quero aproveitar para enviar um abraço ao Alexandre Cardoso e ao Miguel, que estão nos acompanhando. O Alexandre Cardoso, muito colorado, uma figura muito querida. E o Miguel, seu filho, estão nos acompanhando. E quero também mandar um abraço para o Christian Chavante. O Christian Chavante não precisa dizer. Diga. Queria trazer depois uma pauta do Chavante que me preocupa bastante. Certo. O Christian Chavante, que a partir de hoje é papai do Pietro, que é o Pietro Chavante. Então, um abraço para ele, para a mamãe Eliette Vargas de Oliveira. Um beijo para vocês. Parabéns.
que o Pietro chegue aí com todo o gás, tá E quem certo? nos acompanha todos os dias lá no interior de São Paulo, o professor Júlio Espinosa. Sim, Júlio. Todos os dias, de segunda a sexta, nosso horário. Esse é uma figura também muito querida, professor Júlio Espinosa. Quero mandar um abraço para Campeoníssimo. o meu amigo Romualdo Dalfiume, que está aqui nos acompanhando. Um grande abraço no coração. Saudades do amigo. Muito bem. O Chavante. Chavante. O que me preocupa? Já faz, tipo, e o Fiorin vai me ajudar aqui, porque ele está com uma memória melhor que a minha, tá? Já faz um tempo que o Chavante, desde que subiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, no Gauchão tem feito campanhas fracas. E agora corre o risco de fazer mais uma. Porque demitiu o Bolívar, enfim. Eu pergunto, é por causa da construção do estádio que o dinheiro vai para o estádio e não vai para o time, ou envolve outras questões? Muita a situação administrativa. Né? É. Causas trabalhistas, Também. são muitas, e praticamente, se não todos os jogos do Brasil na temporada passada no Campeonato Gaúcho, e também na Série B do Campeonato Brasileiro, o oficial de justiça estava esperando para confiscar. Na hora de contar o dinheiro da bilheteria, chegava o oficial lá, já estava lá. quase caiu aqui. Mas o pessoal chegava na bilheteria, o oficial de justiça, vem aqui para confiscar a Para renda. confiscar o dinheiro. E é verdade. Sim. Na maioria dos jogos do Brasil foi assim. Então, Tanto ou no seja, Gauchão como na Série B. O Brasil corre o risco, mais uma vez, de fazer um campeonato gaúcho ameaçado de descer para a segunda divisão. Nós estamos meio distantes de Pelotas, da realidade do Brasil. Eu entendo a tua preocupação, mas daqui a pouco eles estão domingo resolvendo. também tem a decisão da Recopa, né? Sim, mas é com Pelotas. Daqui a pouco é Grêmio. Pelotas já está num outro patamar. Mas o Brasil está num patamar acima, né? Porque o Brasil está na Sim, segunda tá no divisão Série do B. futebol brasileiro. No que diz respeito a esse patamar, sim, mas financeiro o Pelotas está melhor. Porque tem quem banque. O presidente tem subsídios. Se não fosse assim... Certo. Então, é uma questão doméstica que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente está meio distante deles. Agora E para não dizer que tudo está ruim, Bernardoni, Copete, o Brasil de Pelotas agora tem a sua própria marca de fardamento esportivo. Isso é verdade. Legal. Confecção Isso é própria. legal. Isso é legal. Mas Quem eu- faz um bom eu tô trabalho gostando- nessa área lá é o Edu Pesce. Eu estou gostando da direção do Internacional, não do presidente, que o presidente já me mostrou que também não só faz coisa errada também. Manda o treinador embora. Aqui, mas essa comissão que está contratando os jogadores é o mesmo pensamento que eu tinha já desde o ano passado. 2 laterais, contrataram os 2 laterais. Um meio de campo, contrataram um meio de campo. Mais um atacante para estar junto com o Guerreiro. Quer dizer, é exatamente o que é pontual. Eu acho que está muito correto. Acho que está fazendo exatamente o que precisava do ano passado. Porque os 2 os laterais que jogaram no ano passado é que não jogavam nada. Não sabiam nem centrar uma bola. Tinha uns que nem passavam do meio do campo. Então, quer dizer, deixava lá o Guerreiro sozinho lá dentro da área. Eles não largavam uma bola para... Quando largavam, o Guerreiro fazia gol. Quer dizer, então, esse ano vai ser totalmente diferente, porque vai ter 2 laterais que sabem jogar. Pelo menos a informação. Mas parece que vem mais um zagueiro também para ficar com 3. Sim. É por isso que eu defendo desde o início que o Internacional precisava de 8 a 10 contratações. E Não, o mas Grêmio precisando de contratando 6 a 7 jogadores. O Inter mandou quase 2 times já de Tem 13 que, jogadores. que tem que fazer time para disputar o Campeonato Brasileiro. Grupo para disputar o Campeonato Brasileiro. Que não adianta tu chegar e tu bota o time todo de reserva. Não resolve isso aí. Você tem que se organizar para ganhar o Campeonato Brasileiro. Com a rescisão do Tardelli agora, o Grêmio precisa contratar um centroavante, né? Ou o Grêmio vai começar o ano com um ataque que é PP e Everton? Não, tem o Como é Luciano. que é? Vai contratar. Rescindiram com o contrato com o Tardelli? Tardelli. Mas como? Ganhando 1 milhão e pico. Mas, Vai ficar pagando ele durante 10 anos. segundo o presidente, foi bom para ambas as partes, ambos saíram satisfeitos e parece que envolve aí um pagamento de 3 milhões de reais. Né? O Tardelli Agora, parece que sai satisfeito, porque o jogador, se não sai satisfeito, ele reclama. exato. Claro. Entendeu? Então,
foi bom para o Tardelli, eu sei que foi bom. Para o Grêmio, o presidente está dizendo que foi bom. Eu não Claro, posso foi acreditar... bom porque se viu livre dele. eu não posso acreditar em tudo que o presidente diz, porque ele diz algumas coisas que demoram para se confirmar e outras não se confirmam. Então, eu tenho que esperar a confirmação. Mas a palavra do presidente nessa é porque ele se viu livre de um também de um salário, jogador que não deu retorno e estava explorando o Grêmio. Aliás, ganhando o 1 milhão e Grêmio pouco. Eu lembro aqui Assina. nesse espaço, acho que até foi no segundo semestre, tinha dito que o Tardelli queria ir embora já, né, Darcy? E o Foi em pessoal- maio. Não, em maio ele fez a primeira manifestação dele que queria ir embora. E o pessoal estava indo contra a informação. É, claro. Mas os caras brigam com a notícia e eu não posso fazer nada, né? Que nem em 95, no caso que eu contei, a mesma coisa. Exatamente. Aliás, o Grêmio tem uma sina triste, né? Quando o Grêmio sonha com grandes jogadores como Tardelli, como Alex Mineiro, Amoroso, né? E não tem nada de errado tu sonhar em trazer esses jogadores para o teu time, né? Quando traz, eles já não dão mais a mesma resposta. Qual foi o Por que jogador? que traz, então? Qual foi Você sabe que não vai dar Qual foi o resposta. jogador que o Renato indicou que deu certo aí? Ah, vários. Tem vários Vai, jogadores. Vou te quais dizer. os vários? Vou te dizer, vamos lá. Quais os vários? Não, vamos começar. Que deu certo. Não, deu certo. Titular do Grêmio e que é absoluto. O Léo Moura chegou aí e jogou bem um bom período. verdade. Não, ele jogou um período, depois não jogou mais. Ele veio e deu... O Maicon chegou com quem aí? O Michael chegou com o Filipão, não foi? Filipão. Bom, Cortez foi recuperado. Cortez. Cortez. Agora não veio o caso, agora baixou o nível, mas foi recuperado. foi E deu Cortez. certo? Deu. certo. Por um bom período. Ah, não. então tá. Foi campeão da Libertadores. É. Foi campeão da O Libertadores, Renato Bernardo. tá 4 Foi temporadas campeão da agora, Libertadores, quinta, aí né? fica... É quinta agora. Quinta Não, temporada. o Renato do é um Grêmio. bom treinador. O Renato é um bom treinador. Você pode não gostar, Ele é mas- bom treinador no Grêmio. mas não Que é onde interessa. ele manda mais que o presidente. Mas não interessa. Qualquer O que outro nós time estamos que ele falando- vai... Nós estamos falando no Grêmio, que é um clube daqui. Qualquer outro time que ele vai treinar, ele não vai fazer o que ele faz no Grêmio. Sobre mandar. qualquer outro Vai clube mandar que a o gente ele fale, manda. Bernardoni, que não seja o Grêmio ou o Internacional, a gente sabe muito pouco. A gente sabe do Grêmio Internacional porque a gente acompanha. Qualquer outra manifestação é equivocada, ela precisa de um tempo para ser confirmada. Então nós passamos por isso aí. Mas eu falei antes do intervalo o seguinte, não é? Que o treinador do Internacional trouxe um termo novo, a intensidade. Intensidade. E os repórteres, aqueles que puderam ver alguns treinamentos, ficaram impressionados com essa intensidade. Mas eu devo dizer que treinar com bola e com intensidade, isso aí já acontece há algum tempo. O chamado treinamento alemão, que aqui foi introduzido pelo Abel, eu acho que lá em 88, Sim, sim. já é um treinamento alemão, já é um treinamento de Mas intensidade. o que eu entendi... Mas foi mais- O que eu Treinamento entendi... em campo, treinamento Darcy, dá licença, Bernardoni. Treinamento em campo reduzido, ele é um treinamento de intensidade. O Carlos Alberto Parreira faz isso na seleção brasileira há muitos anos, porque ele está há eu muitos sei, anos não, na seleção. Mas eu entendi a intensidade que ele está fazendo, é que o jogador perdeu a bola, não fica com a mão na cintura. Vai lá combater a bola, vai buscar, vai brigar por ela de novo. Que nem o drible do Marcelo isso que ele Cirino, quer. é isso que tu te Ele não refere? quer aquele jogador, perdeu a jogada, aí fica com vocês lá. Não é disso aí, Não, não. mas o treinamento em campo reduzido é isso aí. Não, A diferença não é que tem reduzido, ele vai querer a diferença, no campo. É o toque a mais diferença, rápido, né? A Aprimorar o diferença, toque mais rápido. a diferença que tem nesse treinamento dele para os outros, pelo que eu ouvi, eu não vi, mas eu presto atenção, é que os caras ficam gritando. Ele grita, o auxiliar grita, todo mundo. Aí fica muito barulho, entendeu? E parece que é uma coisa de louco. E não é nada mais do que. Não, mas se o jogador treinamento, fizer isso, que ele está treinador. querendo que faça, perdeu a bola e vai brigar por ela, vai ajudar. Porque eu vejo. Mas isso foi o eu que vejo- fez eu o vejo- Inter eu do vejo- Odair. Eu O vejo o Inter- jogo, por exemplo, do Real Madrid com o Barcelona, com Ó. aqueles times lá. O Grêmio acaba de confirmar, então, o Orihuela é o novo reforço. O Já Orejuela. está nas redes sociais do Grêmio. Olha aqui, ó. Eu vejo esses jogos lá do Real Madrid, do Barcelona e aqueles times lá, o Liverpool. Lá, olha aqui, ó. Eles atacam com 8, 9 e defendem com 10. Todo jogo. Todo jogo.
Mas o Inter do por isso Odair que é fazia totalmente isso, diferente. o Grêmio do Renato faz isso. Defende com todo mundo e tá bom. a qualidade... Não, o Grêmio faz. O Grêmio ataca com 10 e defende com 10. Ataca e o Inter do Odair também. A diferença está na qualidade dos atletas, na relação com esse. Eu nunca vi. Eu vou pedir licença para vocês. Eu preciso chamar. Eu exijo disciplina nesse programa aqui, viu, senhor Bernardo? Eu não vejo isso aí. Eu exijo disciplina nesse programa aqui, senhor Bernardo. Vamos ao intervalo. Vai ser o cartão amarelo. Amigos, estamos com o nosso Dois Toques, com o Flávio Fiorin, Rafael Copete e Ayrton Bernardoni. Repetindo a informação anterior, o Grêmio Contratou o lateral Orihuela. Né? Qual é a idade dele? Ele tem 24 anos, 1,77 m de altura. E é destro, obviamente. Eu vi bons jogos dele pelo Cruzeiro. Embora o Cruzeiro mal, eu vi bons jogos dele. Eu entendo que ele joga e que o Vitor vai ser o Vitor Braz, né? Vitor Ferraz. Será a reserva dele. Será a reserva. Tem mais uma paulada nos convidados aqui. Opa! Mas tem elogios também para o programa, obviamente. Seu Siqueira, quem é esse velho aí que não entende nada de futebol, vive no mundo da lua, vai para casa dormir? Acho que é para ti. Esse velho... Seu Siqueira. Esse velho é o que eu espero que tu chegue na minha idade, entendeu? Espero que tu chegue na minha idade, entendeu? Com o meu porte físico e tudo, entendeu? E que faça o que eu faço, entendeu? Que tu vai estar caindo na raia, entendeu? Eu tive 22 anos dentro do campo apitando futebol. Joguei basquete durante uma vida inteira, entendeu? Coisa que tu nunca fez na tua vida, entendeu? Isso aí, eu entendo de futebol, rapaz. Tu é que não entende porcaria nenhuma. E mais entendeu? do que isso, que tu não tem usa que nem fazer, auricular. Sabe o que tu tem que fazer? Muda de canal. Vai pro diabo que te carrega. Vai ver novela? Aqui tem o seu Hélio Camargo. Tu não usa nem auricular. O seu Hélio Camargo diz o seguinte: eu não tenho problema em dizer que o Renato é um bom treinador, o que não pode deixá-lo dar entrevista, pois só fala pontinhos. Achou vários adjetivos desculpar da derrota vexatória para o Flamengo, quando na verdade só aceita que o Flamengo dá aula de futebol. É o melhor time do Brasil. Seu Hélio Camargo. E tem mais um outro telespectador aqui, pergunta sobre o Internacional, o que acha da temporada do Inter aqui, sobre o Carlos, perguntando o que se pode esperar do Inter em 2020. Olha, eu vejo que o Internacional, com a chegada do Mustos, o Internacional agrega mais um jogador importante dentro do campo, mais um atleta que, como ele conhece o treinador, e ele foi a melhor entrevista que eu ouvi aqui em Porto Alegre, de todos, do Inter, do Grêmio, de todos que chegaram aí, pela forma como se expressa, ele procurando falar o português, ele sabendo das coisas do Internacional, e o treinador se rende ao seu conhecimento e ao seu futebol, e à sua importância, porque antes de contratá-lo, para convencê-lo, o treinador mandou para ele vídeos, WhatsApp, cartões postais, tudo do Internacional, perfil de atleta, tudo do Internacional para convencer. Então, esse é um camarada que ele sabe as ideias e os pensamentos do treinador. E dentro do campo, ele vai ver algumas coisas que, inclusive, primeiro que o treinador, e como tem essa intimidade, ele vai até mexer e o treinador vai concordar. São dois já, né? Então, seria o D'Alessandro e ele, que já conhece bem o treinador. E um outro detalhe que eu achei importante, ele sabe o tempo que ele vai precisar para entrar em forma. Porque ele mesmo admitiu, estou parado há muito tempo, mas como conheço o treinador, estou ciente do tempo que levarei para pegar ritmo, conhecer todos os colegas e entrosamento. Eu acho que quando um jogador que chega com esse discurso, além das outras coisas que ele falou, num clube, é uma vontade que ele mostra de dar certo no clube. Isso, para mim, é importantíssimo. Quando eu digo assim que o Renato é o Renato Carioca, algumas pessoas, ingenuamente ou maliciosamente, sei lá, entendem que eu estou debochando. Não, estou fazendo, eu falo porque eu conversei com o Renato sobre isso e ele acha legal eu chamá-lo de Renato Carioca, ponto. Quando eu digo, eu vou fazer agora, sem... E lá eles chamam de Renato Gaúcho, lá em cima.
Mas ele é carioca, porque ele escolheu morar no Rio. Aqui para o Rio Grande do Sul ele só vem para trabalhar. Passear, qualquer uma outra coisa, é lá. Ser feliz, ele é lá. Aqui não consegue nem ir no supermercado. Aqui é só para trabalhar. Bom, aí sobre o D'Alessandro e o Musto, eu vou dizer o seguinte. O D'Alessandro é o Gardelinho e o Musto é o Gardelon. Porque o Musto tem tamanho, o Musto, ele falando, ele enche um microfone, ele enche uma tela de televisão, porque ele tem argumentos. Tu olha, tu presta atenção, mas sabe? E dizem pela imprensa aí que ele é muito melhor do que o Dourado. Melhor do que o quê? Que o Dourado. Que o Dourado. Pode Ele ser. vai jogar no lugar dele. Pode ser porque o Dourado era um auxiliar de zagueiro, né? É. Vamos combinar que o Dourado era um auxiliar de zagueiro. É um auxiliar de zagueiro. O Dourado faz os zagueiros do Inter, faz o Cuesta jogar. Quando o Dourado joga, o Cuesta erra e ninguém vê porque o Dourado vai lá e corrige. Quando o Dourado não joga, o Cuesta erra e dá rebuliço. Sai gol. Claro. Então, esse aí é um jogador diferente. Esse sabe jogar. E tem esse negócio que é o comando. Que é importante isso aí. Ele fala mesmo. O Kahneman fala mesmo. Sim. Não tem nada. Sim. Esse é um jogador, esse vai contribuir muito com o Inter. Este é mais um treinador dentro de campo que o Internacional tem, mas este é um treinador. Olha os jogadores de personalidade que o Internacional colocou dentro de campo para jogar. O D'Alessandro, Musto. o Musto, o Guerreiro, o Lomba, que eu considero um goleiro E comum, o mas Cuesta, que é um dos melhores. mas o Cuesta é muito enfeitado. Pela Não, fala, ele é um dos melhores zagueiros que eu... muito enfeitado. Ele é técnico. Muito enfeitado. Ele sabe jogar, não Muito dá enfeitado. pontapé em um que me ninguém. impressionou, digamos assim, positivamente também nas suas declarações foi o Moisés. Eu acho que é um jogador que não veio para, digamos assim, aceitar banco, né, caso apareça algum outro lateral que possa disputar com ele. E, pelas declarações que ele deu, eu gostei bastante da disposição e ele está ciente de onde ele está vindo jogar. Certo. Tá? Eu acho que o Internacional começa a resolver o problema da lateral esquerda com ele. Possivelmente. Porque é um jogador que mostra que está vindo com vontade, que sabe para onde está vindo jogar, que conhece a cobrança da torcida e também da sua imprensa. Ele demonstra, em primeiro lugar, conhece a aldeia, no caso, né, em partes, e vem com vontade. Flávio Fiorinho, o Campeonato Gaúcho começa semana que vem. Começa quarta-feira. Por favor, a sua opinião sobre o Campeonato Gaúcho para concluirmos o programa. Os times ainda realizaram alguns amistosos, alguns testes essa semana. Ainda ontem tivemos o jogo lá do Juventude com o Esportivo. Não o mesmo time do Juventude que jogou com o time de transição do Grêmio. Sim. O time considerado titular ganhou do Esportivo. Mas ainda é muito cedo para falar alguma coisa a respeito do interior, né? Que o Campeonato Gaúcho é bom para quem ganha e fica pior ainda para quem não consegue chegar. Mas acredito que vai ser um bom campeonato. Um bom nível técnico, os times contrataram bons reforços, inclusive alguns medalhões aí que o Esportivo, por exemplo, tem o goleiro Renan. Sim. Um dos destaques aí da equipe. Mas a situação preocupante, como o Copete colocou, do Brasil de Pelotas, mas tem bons times aí, o próprio Aimoré, Pelotas, São Luís, Novo Hamburgo, o pessoal se reforçou bastante, e a dupla Caju. Juventude é um dos melhores. Também. Por favor, Bernardoni, a sua opinião então sobre o Campeonato Gaúcho? Olha, eu acho que vai ser igual como acontece em todos os anos. Alguns times do interior vão tirar ponto da dupla, vai ser uma guerra, porque eles já estão se preparando há mais tempo. Desde novembro e alguns em dezembro. Já estão preparados há bastante tempo, entendeu? E a dupla recém vai entrar. O Grêmio parece que até vai entrar com uma equipe de segunda... Não, na verdade Copete, o Grêmio... por favor, deixa ele terminar. A opinião dele, tu dá a tua, que eu estou em cima da hora, Copete. Tu quer me derrubar, Copete? Não, aqui, ó, quer que o Cadu me chame a atenção, Copete? Eu só espero que o Campeonato Gaúcho se transforme num belo campeonato para todo mundo. Obrigado, Bernardoni. Rafael Copete, por favor. Vai ser um grande campeonato gaúcho, como todos os outros foram. Como o Bernardoni disse, vai ter times do interior que vai roubar pontos da dupla Grenal. Como o Fiorin disse aqui também, que vai ser um campeonato de muita disputa,
né? E eu acredito que nas cabeças, lá no fim, vai chegar um clube que nunca chegou. Tá? E o Pelotas é um que promete, porque já começa agora com a disputa da Recopa Gaúcha. O Grêmio vai jogar com um time de transição, mas eles vão jogar com força máxima. E é um clube que há muito tempo vem querendo voltar à vitrine do futebol gaúcho. Então, olho no Pelotas. E tem um técnico conhecedor que é o Piccoli. Exatamente. Esse campeonato gaúcho, ele vai ter interesse da dupla Grenal. Os dois vão querer ganhar. E o Brasil que abre Muito o olho. obrigado, Flávio Fiorini, Valeu, Darcy. Rafael Copete, Sempre Ailton às ordens. Bernardoni. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Beto, um abraço, Beto, nosso câmera. Amigos, segunda-feira o Cadu estará aqui para a apresentação do nosso Dois Toques. Um abraço. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.